Fala pessoal, voltamos com as informações para todos vocês nesta quinta-feira abençoada. Já desejo a você um excelente dia, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Pessoal, já vai colocando aqui nos comentários a cidade que você está nos assistindo, como está o clima na sua cidade, está chovendo ou não? Aqui está caindo água. Vídeo revelador para todos vocês em primeira mão. Já vou pedindo para você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Deixe também o like no vídeo para ajudar a fortalecer o nosso canal. E compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. A verdade é que boa parte do mundo, pelo menos aquela parte que ainda insiste em ser desinformada pela extrema imprensa, está tentando entender o que aconteceu nos Estados Unidos. Na bolha midiática que eles vivem, Donald Trump deveria ser a pessoa mais odiada nos Estados Unidos, deveria inclusive estar preso. Então não faz sentido na cabeça dessas pessoas, e principalmente dos jornalistas que propagam desinformação e ódio contra a direita, não faz sentido na cabeça dessas pessoas o fato de Donald Trump ter sido eleito com a maioria do voto esmagadora, 5 milhões de votos a mais que a Kamala Harris. Então, o Michael Shellenberger, um jornalista investigativo, uma pessoa que já foi apoiador dos democratas, já foi de esquerda e hoje é um dos grandes guerreiros contra a esquerda nos Estados Unidos, no mundo, e um guerreiro pela liberdade de expressão, gravou um vídeo curto, 7 minutos, fazendo uma análise que para mim até agora foi a análise mais perfeita sobre o que aconteceu, não só nos Estados Unidos, mas o que está acontecendo no mundo. Michael Shellenberger, como vocês sabem, é a pessoa que publicou o Twitter Files e também as conversas, né, dos assessores, o Twitter Files, desculpa, e amigo do Glenn Greenwald, que publicou as conversas dos assessores do Alexandre de Moraes. Vamos lá, vamos ouvir. Across the United States, people who voted for Kamala Harris are reacting with shock, sadness, and anger at the election results. They're asking themselves why so many Latinos, Gen Xers, men and women not only voted the way they did, but also why so many of us feel enormous relief at Trump's historic victory. But do they really not understand? Or do they not want to understand? After all, over the last decade, many of us who have moved away from the left have been explaining our concerns at length. We didn't appreciate being told we were bigots for not wanting to defund the police, open the borders, or mandate racial quotas. We didn't enjoy being called phobic for not wanting doctors to experiment on children with pseudoscientific transgender medicine. And we didn't like being labeled conspiracy theorists for asking hard questions about COVID policies or why the FBI, CIA, and Department of Homeland Security were involved in mass censorship. And we're not suggesting that those were the only reasons most voters or swing voters voted for Trump. The polls indicate that the top issues were the economy, migration, but elections are won on the margins, and what made the difference between 2020 and 2024 was the defection of so many traditionally Democratic voters to Trump and the Republicans. And many of those who defected were, like us, alienated by the transformation of the Democratic Party into a mob of woke scolds and persecutors. Trump gained unprecedented ground across the electorate, disrupting Democrats' hold on Black, Latino, and Muslim voters in key areas. Even young people, and especially young men, swung to the right. Trump won over large segments of the working class, while Harris improved over Joe Biden with high-income voters, college-educated white women, and white people in general. These results are nothing short of a massive political realignment that should put to bed once and for all the corrosive myth that Trump's coalition is driven by white supremacy or fascism. Through the democratic process, voters have resoundingly rejected elites' favorite narratives about race, class, and immigration. And so if anybody really wants to understand why so many of us, even if we have our criticisms of Trump, feel relief and vindication as victory, they need to consider that it has more to do with the repudiation of totalitarianism than with Trump as a person or even his policies. Wokeism, or whatever you want to call it, progressivism, identity politics, radical leftism, has been rampaging through society for roughly the last decade. And those of us who have been stigmatized and ostracized by it feel like we can finally breathe again. What we're experiencing is known as catharsis, which comes from the Greek word for cleanse or purge. In Greek tragedy, the audience experiences catharsis when it feels a release of negative emotions and a sense of renewal. Many of us who have felt persecuted for our views
even in small ways, such as not feeling comfortable expressing our true feelings with friends and family. We now feel freer to speak our minds. After all, the majority is with us. Our views are normal, mainstream, and common sense. As Democrats weaponize the government and justice system, attempting to keep Trump off the ballot and put him in prison, we identified not with Trump, the Republican, or the businessman, or the former president even, but rather with Trump, the wrongly accused. At bottom, he was being persecuted by the same totalitarian forces that had been rampaging through society for a decade. Sometime between Occupy Wall Street in 2011 and the first Black Lives Matter protests in 2013, seemingly normal liberals and Democrats started to lose their minds. Everything became racist. Everything became suspicious. Nothing was more suspicious than not agreeing 100% with the official woke Democratic agenda. Trump's election put wokeism on steroids. Suddenly, a word that in the past only extreme radical leftists had used to describe a Republican president, fascist, was now being used by very serious people like the New York Times columnists, establishment Democrats, and the previously sober foreign policy establishment. It was between 2016 and 2020 that wokeism not only completed, but intensified its grip on every major institution in society, from news and entertainment media to schools and universities. These institutions encouraged and participated in the mass condemnation and cancellation of heretics, which became known as the Great Awakening and was really a new witch hunt. Ordinary and otherwise decent people behaved cruelly. They accused people they had known for years or decades of bigotry or racism, or of wanting to genocide trans people, or wanting millions to die from COVID. Diverging from progressive orthodoxy in any way became enough for people to not only end friendships, but to insist that the transgressors be ostracized and excommunicated. Those who had made a great show of being courageously open-minded and tolerant became intolerant, incurious, and cowardly. We were asked to pretend that the people carrying the pitchforks and torches to go witch hunting were in fact well-intentioned and just cared a lot more than the rest of us. They didn't. Behind the totalitarianism were individuals who had given into base motives like hedonism, envy, dogmatism, self-righteousness, prejudice, snobbery, psychopathy, and even sadism. There are many underlying causes of the totalitarian Great Awakening. The growing distance between educated elites and working people, the rise of narcissism, psychopathy, and other cluster B personality traits like entitlement and grandiosity, the ways in which the social media dehumanizes people and normalizes behaviors that would seem psychopathic in real life, the anxiety induced by social media's fishbowl effect, where our natural fears of social disapproval are magnified to a degree we were never evolved for, the counter-populist reaction from the deep state foreign policy establishment to a populist American president and populist uprisings around the world, the list goes on. Fully excavating the causes of the derangement of the last decade requires a book-length treatment, which we are dutifully working on right now. The good news is that we're already on the downward slope, moving away from peak woke. If one had to find the moment where the lies were at their greatest power, it might have been during the summer of 2020, when the public health experts who had demanded that we shut down the schools said it would be immoral not to join Black Lives Matter protesters in physical real-world events that were no different from the super spreader events they had just a few weeks earlier demanded people be arrested for attending. Peak censorship came less than 2 years later, when former President Barack Obama gave a Stanford University speech urging government regulation of social media platforms. The bad news is that much of the censorship industrial complex remains in place. Few of the abuses of power over the last 8 years have been fully investigated, and wokeism remains entrenched in every major societal institution. Dá para aprender muita coisa no que ele falou. É impressionante a profundidade da percepção que o Michael Shellenberger tem, mesmo porque, como vocês sabem, ele é um ex-esquerdista e não tem muito tempo, não. Não tem muito tempo. Então ele é alguém que sabe como a cabeça de um esquerdista funciona. Compartilhe esse vídeo. Um abraço. Absurdo do absurdo. A Polícia Federal surtou. Surtou, gente. E indiciou irmãos que ameaçaram o ministro Alexandre de Moraes não pelo crime de ameaça, mas pelo crime contra o Estado Democrático de Direito, que tem uma pena muitíssimo mais grave e tá longe de existir aí.
A não ser que Alexandre de Moraes queira parafrasear o rei Luís XIV da França, que famosamente disse: "O Estado sou eu", para dizer: "A democracia sou eu". Gente, olha aqui o que diz essa reportagem inacreditável do G1. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto dela. A Polícia Federal concluiu uma investigação sobre ameaças contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e familiares. Para os investigadores, os responsáveis, um sargento da Marinha do Brasil e o irmão dele, cometeram um crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, cuja pena é de 4 a 8 anos de reclusão, além das punições previstas para os crimes de ameaça e perseguição. Gente, isso aqui é simplesmente insano, insano. E eu já vou fazer uma análise jurídica desse caso, te mostrando o porquê. Mas vamos terminar aqui rapidamente a leitura dessa matéria. Segue aqui comigo, ó. A investigação foi concluída nesta segunda-feira. Segundo o comunicado da Polícia Federal, divulgado nesta terça, o fuzileiro naval Raul Fonseca de Oliveira e o irmão dele, Oliverino de Oliveira Júnior, teriam enviado 41 e-mails com ameaças. As mensagens teriam sido encaminhadas pelos indiciados ao escritório da esposa do ministro a partir do dia 25 de abril deste ano. Então vejam só, a abolição do Estado Democrático de Direito agora pode ser praticada via e-mails. Depois da notícia que saiu na semana passada, de que o ministro Alexandre de Moraes condenou réus do 8 de janeiro a 17 anos de prisão por golpe com armas brancas, fazendo referência a estilingues e bolinhas de gude que alguns réus portavam, tudo é possível agora, não é? Golpe de Estado com estilingue e bolinha de gude. Abolição de Estado Democrático de Direito por meio de e-mails. Mas vamos lá, bora seguir aqui comigo, ó. Os indiciados, com emprego de grave ameaça, buscaram atingir o ministro do Supremo, veja o raciocínio, para assim restringir o exercício da atividade jurisdicional, caracterizando o crime de abolição ao Estado Democrático de Direito, completa o comunicado. Isso aqui é surreal. Deus tenha misericórdia de nós. Polícia Federal, o que está acontecendo com vocês? Que surto é esse? Gente, sem mais delongas, bora para a análise jurídica desse absurdo aqui. Olha, em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal ele não tem competência para julgar esse caso, porque esses dois irmãos eles não têm foro privilegiado. Não importa que o ataque seja contra o ministro do STF, ou a sua família, ou contra o Papa, porque não existe foro privilegiado da vítima. Não existe competência universal do STF para julgar crimes contra a democracia. Não existe nada disso. Em segundo lugar, o próprio Moraes foi quem lá atrás deu a decisão absurda de prisão preventiva justamente de pessoas acusadas de ameaçar quem? De ameaçar quem? Quem? De ameaçar o próprio Moraes. Ou seja, você tem aí o caso da vítima julgando o seu próprio algoz, o que obviamente é ilegal e viola as regras de impedimento e suspeição do Código de Processo Penal, do Código de Processo Civil, viola as regras básicas de imparcialidade do universo e configura inclusive crime de responsabilidade pela lei de impeachment. Isso é proibido pela própria Constituição, porque pelo princípio do juiz natural, a vítima do crime jamais poderia ser juíza do próprio caso. Aí teve toda aquela comoção pública, aquele escândalo nas redes sociais e na imprensa, porque isso de fato é extremamente abusivo, é extremamente ilegal. E o Moraes teve que sair da relatoria do caso, mas ele não revogou a prisão preventiva que ele tinha decretado, o que foi uma aberração, já que ele era absolutamente incompetente pelas regras legais para julgar o caso. E se o STF fosse seguir os seus próprios precedentes, a regra era, inclusive os próprios precedentes que eles estão aplicando para anular a Lava Jato. Se fosse aplicar as regras dos próprios precedentes, o STF e o Alexandre de Moraes deveria anular esse caso inteiro. É o que fizeram no caso Lula. E por que fazer diferente agora? Quando tem um juiz suspeito atuando,
se anularam todo o caso Lula porque havia um juiz suspeito atuando, segundo a STF, o juiz Sérgio Moro seria suspeito, agora, se é reconhecida a suspeição do Alexandre de Moraes, tudo tinha que ser igualmente anulado. Se faz diferente num caso em que existe o interesse pessoal de um ministro, o que fica aparecendo, gente? Fica aparecendo coisa errada, fica aparecendo atuação por interesse pessoal, fornecendo aí indícios até de uma possível prevaricação. Depois de todas essas ilegalidades, o caso foi anulado. Ou pelo menos foi enviado para a primeira instância? Não, nada disso, não foi. Continuou no Supremo, onde vai ser julgado pelos próprios colegas do Moraes. E não tem ali um que seja isento para julgar esse caso nessa situação, porque o que vai imperar aqui é o corporativismo, é o espírito do corpo. E lembre, eles não são competentes, ninguém ali tem foro privilegiado. Esses irmãos não vão ter um julgamento justo. E vejam que não se trata aqui de defender os irmãos, nem os crimes que eles possam ter cometido, não. Eles que sejam punidos, mas de acordo com as regras legais. Eu não tenho interesse nenhum em proteger essas pessoas. Se eles são criminosos, eles que paguem na cadeia pelos seus crimes. Mas meu interesse aqui é saber se a lei e o devido processo legal estão sendo respeitados. Porque nós já sabemos, por experiência, pelos casos do inquérito das fake news, do caso Daniel Silveira, do caso do 8 de janeiro, do caso Bolsonaro, que o STF está abusando do seu poder, que nós estamos vendo corroído na nossa frente o Estado de Direito, o império da lei está esfacelando, está desmoronando no Brasil. E aí agora vem a PF com essa pataquada, essa aberração de que ameaças por e-mail a um ministro feitas por esses irmãos são crime contra a democracia. Que pataquada! Só pode ser no Código Penal alexandrino, aquele que fica lá, escondido num cofre no gabinete do Alexandre de Moraes e ninguém nunca viu e ninguém conhece. Ninguém, pelo menos, que estudou as leis, o direito numa faculdade brasileira. Gente, o Moraes não é a democracia. Funcionários públicos no exercício do cargo não são a democracia. O raciocínio aqui feito pela PF aplicava para qualquer autoridade. Veja aqui, ó. Veja comigo de novo. Veja o raciocínio. Os indiciados com emprego de grave ameaça buscaram atingir um ministro para, assim, restringir o exercício da atividade jurisdicional, caracterizando o crime de abolição do Estado Democrático de Direito. Coloca aí qualquer outra autoridade, valeria o mesmo raciocínio. Os indiciados com emprego de grave ameaça buscaram atingir um delegado de Polícia Federal para, assim, restringir o exercício da investigação, caracterizando o crime de abolição do Estado Democrático de Direito. Os indiciados com emprego de grave ameaça buscaram atingir o Procurador da República para, assim, restringir o exercício da atividade ministerial, caracterizando o crime de abolição do Estado Democrático de Direito. E por aí vai. Coloque qualquer autoridade aí. E você, então, agora, num piscar de olhos, no estralar de dedos, transforma todo o crime contra funcionário público num atentado contra o Estado Democrático de Direito. A não ser que sejam só os Supremos. Gente, isso é um absurdo. Moraes é um ministro, é um juiz dentre 11. Mandar e-mails ameaçadores para o Moraes e para a família é um crime e deve ser punido, mas evidentemente não é um crime contra a democracia, com uma pena altíssima de 4 a 8 anos de prisão. Tanto não é possível extinguir a democracia por e-mail que os e-mails foram enviados e nada disso aconteceu. Essa interpretação, além de errada, que a Polícia Federal deu, é absurda. Abolir democracia por e-mail é crime impossível, é risível. É como dizer que alguém se envolve numa briga com o vizinho e o vizinho é advogado, essa pessoa que se envolve na briga está tentando abolir a advocacia. Ou alguém que briga com o médico e se tenta aí dizer que foi uma tentativa de abolir a medicina. Isso é maluco, isso é insano. E vamos supor que houvesse um assassino, houvesse um homicídio, tá? Um assassinato, um homicídio. O homicídio de um médico é muito grave, mas não é um atentado para acabar com o hospital ou com a medicina. Um homicídio de um procurador, de um juiz, de um ministro, de um delegado, de um deputado, de um presidente é igualmente muito grave, mas não é um atentado para acabar com a STF, com a Justiça, com o Ministério Público, com a democracia. Em qualquer dessas situações, por mais graves que fossem e por mais firme que devesse ser a punição dentro da lei, o ocupante do cargo seria substituído por outro. Então, como assim se falar em um atentado contra a democracia por meio de uma ameaça, que é muito menos do que o assassinato, do que o homicídio, que é a ameaça consumada? Como assim falar em atentado contra a democracia nessa situação? Sabe o que é isso aqui? Eu vou te contar. Isso não é nada mais e nada menos do que o aparato punitivista da Polícia Federal do Moraes forçando a barra
e tentando punir de forma desproporcional e vingativa quem ameaçou Moraes. Porque a pena do crime de ameaça é muito baixa. A pena do crime de ameaça é de detenção de 6 meses... é de detenção de 1 até 6 meses, a pena do crime de ameaça. E um crime de punição até 2 anos, que seria mais do que isso, já é... Todos os crimes que têm uma punição máxima até 2 anos são crimes que a gente chama de crimes de menor potencial ofensivo, que são julgados pelo juizado especial, não da prisão, não da cadeia. Veja, o crime de ameaça, a punição é de detenção de 1 a 6 meses. Já o crime em que enquadraram os irmãos aqui, ele tem punição de 4 a 8 anos. É totalmente diferente. Agora, essa punição aí para o crime de ameaça de 1 mês a 6 meses é quando a ameaça é praticada contra mim, contra você, contra qualquer pessoa. Mas ao dizer que o caso de Moraes é diferente, o que se está estabelecendo aqui é um privilégio régio. Não, quando é Moraes, aí não é o crime de ameaça para todo mundo. Aí ele é o rei, aí é um privilégio régio. E você estabelece uma distinção não prevista em lei. O que Moraes e o Supremo querem aí é vingança. Eles querem esmagar essas pessoas, fazer de exemplo, igual estão fazendo com os réus 8 de janeiro. Se trata apenas disso, de vingança, retaliação, destruição de inimigos, nada mais, para que ninguém ouse fazer nada igual a isso. Mas olha, já tem lei para impedir que alguém faça algo errado. E no Estado de Direito é a lei que deve valer para todos. Mas não, aqui no Brasil não. Aqui uns são mais iguais do que os outros, para usar a linguagem do George Orwell. Aqui vale o império das pessoas, imperadores. Aqui o ministro Alexandre de Moraes pode estufar o peito e, como o déspota francês Luís XIV, dizer: a democracia sou eu. Uma ameaça a mim é uma ameaça à democracia. Se você concorda com essa análise que eu fiz agora, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nada e, muito importante, deixa a sua indignação com esse caso aqui nos comentários, porque eu quero ler e ouvir a sua opinião. Voltamos com as informações para todos vocês e agora trazendo uma informação da Gleice Hoffmann, pessoal. Gleice critica alta de juros e leva rebatida no Twitter. Nesta quarta-feira, uma publicação da deputada Gleice Hoffmann, do presidente do PT no X, antigo Twitter, recebeu uma nota de contexto adicionada por usuários. Gleice criticou a decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, que elevou a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, levando a 11,25%. No entanto, ela não mencionou que a decisão foi unânime, incluindo o voto favorável de Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula, para assumir a presidência do Banco Central em 2025. Gleice é uma das principais vozes críticas dentro do PT contra a política de juros do Banco Central, especialmente em relação ao atual presidente Roberto Campos Neto. Ela frequentemente o associa ao ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, acusando sua gestão de sabotar o crescimento econômico no governo Lula. Porque o Copom optou por elevar a taxa de juros. A decisão de aumentar a Selic foi tomada de forma unânime por todos os membros do Copom, incluindo Gabriel Murica, indicado para presidir o Banco Central. Esse ajuste na taxa de juros é visto como uma medida necessária para conter a inflação crescente, mesmo que a curto prazo, para poder inibir o crescimento econômico. O aumento de 0,5 ponto percentual na taxa é o mais significativo desde maio de 2022. A inflação, impulsionada por fatores internos e externos, pressiona aí o Banco Central a tomar medidas que possam desacelerar o aumento dos preços em todo o país. O ambiente econômico global, especialmente nos Estados Unidos, também tem enfrentado desafios que influenciam as decisões políticas monetárias no Brasil. Tá aí, pessoal, as informações. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço para você deixar o like no vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Mais tarde tem vídeo novo no canal. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.